Bíblia relata psicopatia? Como? A Bíblia relata casos de psicopatia? Relata. São aqueles chamados filhos de Belial do Velho Testamento. São aqueles caras que não têm empatia nenhuma pelo próximo. Esses indivíduos, o psicopata, são pessoas que caem numa categoria fora dessa definição rasa de bem e de mal. Porque no psicopata, pelo menos até prova em contrário, existem deficiências de natureza cerebral e neural. Você procura, você faz um scanner, você encontra zonas cerebrais diminuídas, danificadas, os centros de consciência, de censura inexistentes, o que relativiza até o que o cara faz. Ele tem que ser julgado, tem que ser punido de acordo com o que ele fez à sociedade. Mas esse julgamento tem a ver com os homens. A gente não sabe o que acontece entre um psicopata, um deficiente nesse nível e Deus. Agora, por exemplo, só como ilustração, Jesus morreu numa cruz entre dois malfeitores. Todos dois socialmente eram malfeitores. Do ponto de vista do código de criminal, eles tinham transgredido. Mas tem um deles com uma atitude extremamente não empática e psicopática. E ainda com aquela picardia maligna. Ele vira para Jesus quase que nos estertores e solta aquela piada da perversidade mesmo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro, que também era incidente em vários crimes, mas não tinha aquele espírito, ele tinha feito mal, mas tinha algo ainda dentro dele para virar original. Aí ele olha e repreende o outro e diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas esse nem o mal fez. Aí virou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pensava que seria um reino que ainda viria. Aí Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas... Aí isso dá a volta em todas as éticas, em todas as religiões. Isso relativiza todos os nossos absolutismos. Porque a lei humana tem que ser aplicada sobre o transgressor. Mas não significa que o transgressor da lei humana não tenha a chance de ver e de se arrepender e da mudança quântica instantânea. O cara abraça o recíproco dele, como na física quântica, explode uma nova criatura assim, just like that. Ele quis dizer que só desse cara ter falado dessa forma, ele já estava no reino. Ele estava arrependido. Nós estamos pagando o que os nossos atos merecem. Era um cara sem nenhuma autopiedade, autovitimização. Ele falou: eu fiz errado mesmo, eu sei que fiz. Aquela confissão é um arrependimento da pesada. Deus está aqui morrendo a nossa sentença, com a nossa sentença, sendo julgado por aquilo que nos cabe. Ele está levando sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado. Aí ele olha e ele vê bondade, ele vê misericórdia, ele vê o carinho do amor de Deus unilateral por ele. Porque nós não amamos a Deus, ninguém nunca amou a Deus antes, ele sempre nos amou primeiro. E tudo que acontece na vida da gente é graça, que é favor imerecido. Eu não fiz nada para merecer ser transformado. Por algum mistério de Deus, ele disse: eu vou te mostrar como você vai me amar e amar sofrer por mim. Você vai conhecer e você vai divulgar. Ele me chamou para ser um Jesusinho dele, como ele quer que todo mundo seja.
não é nada especial. Agora, quem quer que ouça essa voz, abra o coração, porque esse é o dia da oportunidade, é o dia da visitação. Então, eu não preciso de muita coisa para saber que você é um rapaz, é um homem do bem. E você é perfeito? Não. Tem seus defeitos? Tem. Tem coisas a aprender? Todos nós temos. Tem coisas a serem mudadas, transformadas? Eu também. Mas não tem que embabacar, não tem que ficar idiota, não tem nada disso. É possível que isso tudo aconteça num ser humano que não anda enganável pelo mundo. Ao contrário, o teu discernimento da vida até aumenta. Você enxerga mais profundo. Mas você também não julga, você não separa o joio do trigo. Quando você me disse já 3 vezes que você tem grande dificuldade em julgar qualquer coisa nesse sentido, eu aqui no meu coração dei graças a Deus. Porque se você sentasse aí e dissesse, esses aqui não são homens de bem, aqueles ali são os homens de bem, e tal, eu ia dizer, meu Deus, esse cara tá cego. Mas como você não sabe, isso é tudo em teu favor. Porque uma é a lei dos humanos que tem que haver para haver ordem mínima na Terra. Outra é a lei daquele que escrutina os corações, que conhece as dinâmicas psicológicas, os traumas parentais, pai, mãe, os choques em família, as rejeições, os desprezos, tudo isso que também criaram um eu falso, um self maquiado, cheio de respostas que não eram necessariamente as que você daria. Se nada tivesse acontecido com você, se você não tivesse sido traído diversas vezes tentando ser fiel, você não teria se tornado uma pessoa toda espinhosa, defensiva, de modo algum. Então, quando as manifestações corpóreas vão cessando na gente, o nosso eu profundo começa a eclodir. É por isso que eu creio que muita gente se converte depois de morta. O médico dá o atestado de óbito, mas o teu cérebro fica funcionando minutos ainda, que são minutos eternos, porque a eternidade não é temporal, ela é atemporal. A vida eterna não é uma vida sem fim. Isso é imortalidade no espaço-tempo. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus no espírito do ser humano. Isso não é medido por espaço-tempo. E aí o cara está ali, dado como morto, viaja, faz a viagem toda, volta sem trauma de pai, de mãe, de avô, de nada, ele puro enxerga ele próprio. Aí o coração se arrepende e ele diz, meu Deus, o que é isso? Eu quero Deus, eu quero vida, eu quero amor. E ele é abraçado por esse amor, porque esse pai nunca não abraçou ninguém. Ele abraça até os que não sabem dele. Quanto mais aqueles que reconhecem alguma coisa. E eu creio que esse fenômeno da comunicação de Deus com os homens não tem nada a ver com religião, com pregação, com cultos, muito menos com frequências à igreja. Deus está falando com a gente o tempo todo, o dia inteiro, cara. Tudo que acontece. Tem palavra de Deus se você tiver a capacidade de ouvir, de meditar, de perceber e de não sair correndo precipitadamente contra o que aconteceu. Pensa primeiro, sente primeiro. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus.